Olá, 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 meus queridos estudantes de educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Bem, essa aula de hoje é a nossa aula de número 5 da unidade 1 do módulo 2. A gente vem falando sobre função quadrática, tivemos 4 aulas aí trabalhando com alguns conceitos, identificar o que é essa função quadrática, falamos sobre as raízes da função, o vértice da função. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a construção do gráfico, trazendo algumas funções para a gente trabalhar. Então, essa aula é uma aula de exercícios que não está no material de vocês, tá bom? Então, essa aula aqui é uma aula que não está baseada no material de vocês, é apenas com exercícios para a gente colocar em prática tudo isso que a gente estudou ao longo das últimas aulas, trabalhando com a função quadrática, beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas funções e aí em cada uma dessas funções a gente vai fazer o processo de identificar quais são os coeficientes, encontrar a raiz da função e vamos também buscar aí o vértice da função, se é um ponto de máximo, um ponto de mínimo e trabalhar também com a construção do gráfico, se possível, beleza? Então vamos lá. A função que a gente tem aqui é a função f de x igual a x² menos 4x mais 5. Então, eu vou construir o processo, vou conseguir construir o gráfico dessa função a partir de alguns pontos de interesse, né? Vocês lembram quais são esses pontos de interesse? A gente vai começar buscando os coeficientes da função, encontrando esses coeficientes, olhando mesmo para a função, a gente consegue fazer isso. Depois a gente vai encontrar as raízes dessa função, perceber se essa função terá duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou não terá raiz real. Vamos buscar também o vértice dessa função, o ponto de interseção do gráfico dessa função com o eixo x e o eixo y, e buscar também o ponto de máximo ou mínimo. Tudo isso a gente vai fazer usando os conceitos que a gente trabalhou nas aulas passadas. Então vamos lá. A gente começa identificando os coeficientes, né? Quem são os coeficientes da função? Os coeficientes da função são aqueles valores a, b e c. O a, b e o c a gente consegue identificar olhando para a função, né? O a vai ser sempre quem? O termo que acompanha o x², que no caso é 1. O b é o termo que acompanha o x. Quem é o termo que acompanha o x? Menos 4. E o c é o termo independente, que é o 5 aqui. Bem, achamos os coeficientes da função. Agora, a gente vai buscar as raízes da função. As raízes ou zeros da função é o momento em que aquela função é igual a zero. Então, a gente vai cair na equação do segundo grau e vamos utilizar o método resolutivo de Bhaskara para conseguir encontrar as raízes dessa função. Então, vamos lá. A gente sabe que o método resolutivo de Bhaskara é o x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? b² menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Então, a gente vai substituir o a, o b e o c aqui e encontrar quem é essa expressão, né? Quem é esse x. Então, a gente tem que x vai ser igual a menos 4, mais ou menos a raiz. Raiz de quem? O b para a gente é menos 4, então é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 5. Então, a gente tem que isso tudo está dentro da raiz. A gente vai colocar aqui 2 vezes o a, 2 vezes 1, que é 2. Então, seguindo aqui, fazendo o nosso processo, a gente vai ter que o x vai ser igual a 4 mais ou menos a raiz de quem? Olha só, o menos 4 ao quadrado, é 16. Menos 4 vezes 1, 4, menos 4 vezes 5, menos 20. Isso aqui dividido por 2. Olha só que interessante, a primeira função que a gente encontra é uma função que não vai ter raiz real. Por quê? Porque o valor da raiz aqui deu um valor negativo, menos 4, que é igual. Então, nós não vamos ter uma interseção desse gráfico com o nosso eixo x. Não vai haver essa interseção.
Mas o que a gente pode perceber aqui é que, apesar de não ter essa interseção, a gente ainda consegue determinar quem é o vértice dessa função e buscar também o ponto de interseção dessa função com o eixo y, já que sabemos que pelo motivo do delta aqui ter dado menor que zero, a gente sabe que não vai haver raiz real. Então, eu já sei que não há raiz real, não há raiz real. Agora, a gente pode buscar aquele ponto de interseção com o eixo y, né? Interseção com y. Essa interseção com y é quando o x é zero. Quando o x é zero, isso vai para zero, isso vai para zero. Então, eu sei que é o ponto, que ponto? O ponto 0, 5. E falta agora a gente descobrir os vértices da função. Quem vai ser o vértice da função? O vértice vai ser o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a. Esses vão ser os pontos que vão nos dar os vértices da função, né? Então, nosso vértice vai ser menos b menos 4, 4 dividido por 2, e o delta deu menos 4, né? Menos 4 dá 4 dividido por 4, então o vértice vai ser para a gente os pontos 2 e 1. Então, eu sei que o meu gráfico, ele vai ser um gráfico que tem como vértice o ponto 2, 1 e intercepta o eixo y no ponto 0, 5. Então, eu percebo que é um gráfico crescente ou decrescente aqui? Aqui a gente vai ter um gráfico que é com a concavidade para cima, né? Por quê? Porque o nosso A, ele é positivo. O A positivo, maior que zero, a concavidade é para cima. Então, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui. Eu sei que o ponto que a gente tem de vértice é o ponto 2, 1. Então, 2, 1 vai ser o vértice para a gente. E eu sei que esse gráfico intercepta o eixo y no 0, 5. Então, 0, 5. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, a parábola ela vai passar por esse ponto, vai ter a sua volta aqui e vai subir. Então, esse vai ser mais ou menos o gráfico da parábola para a gente. Aqui é o nosso vértice, aqui é o ponto 0 e C. Não há interseção com o eixo x. Por que não há essa interseção com o eixo x, pessoal? Porque o nosso delta ali deu um delta menor que zero. Foi um valor que foi menor que zero. Toda vez que temos o delta menor que zero, quer dizer que não há uma raiz real para a gente conseguir colocar em prática ali na hora de construir o gráfico, beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta, questionamento? Eu espero que não, espero que vocês tenham entendido o processo. A gente se vê na próxima aula com mais alguns exercícios desse tipo, tá bom? Para a gente encerrar o nosso capítulo, essa unidade, beleza? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.